Olá, queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você aqui no canal para mais uma gravação da videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aí estudando esta maravilhosa revista dos adultos que tem o tema "E o Verbo se fez carne". Estamos aí nos encaminhando para a lição de número 5, que será estudada daqui a pouquinho, Jesus sob o olhar do apóstolo João. E queridos, eu quero agradecer todos vocês que têm assistido, têm compartilhado, curtido os vídeos, se inscrito no canal, e quero pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, nos ajude nesse trabalho, clique aqui embaixo em se inscrever. Se for necessário, faça login na sua conta do Google aí, para você nos ajudar se inscrevendo, curtindo os vídeos, deixando sempre os seus comentários e compartilhando com mais amigos e irmãos. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui, vejam bem, nós estamos na lição 5. Que tema maravilhoso! A verdade que liberta, conforme vocês podem ver aí no vídeo, e também está na thumbnail, na capa deste vídeo. A verdade que liberta. Texto bíblico chave da nossa lição, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E olha só que resumo interessantíssimo deste texto bíblico e desta lição proposta, está na verdade prática. O Verbo divino, Jesus Cristo, representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Ou seja, nós trataremos nessa lição de número 5 a respeito do Cristo, que é a verdade que liberta o mais vil, o mais terrível, o mais mergulhado que esteja no pecado, o mais terrível pecador. E aí eu e você somos exemplos do poder da verdade que é Cristo Jesus e que nos libertou para a glória de Deus. Pois bem, é necessário nós pontuarmos algumas coisas. A lição está pautada, e a leitura bíblica em classe mostra isso, em João capítulo 7 e João capítulo 8. Esse episódio demonstra a famosa festa dos tabernáculos, celebrada anualmente pelos judeus, e nesta festa, Jesus vai pregar, se direcionar, quando ele fala que ele é a verdade, Jesus se direciona primariamente aos judeus. E aqui há um ponto extremamente poderoso. Vejamos. Jesus fala para um povo que é descendente de Abraão. Jesus fala para um povo que detém o conhecimento da Torá, da lei de Deus, da Bíblia, da Tanakh, do Antigo Testamento, a Bíblia da época. Logo, Jesus está falando com um grupo de pessoas que se consideravam religiosas. Jesus está falando com um grupo de pessoas que se achavam puras, se consideravam filhos e filhas de Deus. E Jesus vai dizer para eles: se vocês conhecerem a verdade libertará vocês. E depois lá em João 8,36 ele diz: se pois o Filho vos libertar. Ou seja, Jesus está demonstrando que a verdadeira libertação só existe em Cristo. Então, queridos, Jesus aqui, é claro que esse texto se aplica para todo pecador na história da humanidade, todavia, Jesus não estava falando com um grupo de mulheres prostitutas, de alcoólatras, de drogados. Jesus não estava falando com um grupo
de corruptos, no sentido explícito, imorais, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, nada disso. Jesus está falando com um grupo que se achava crente, mas que ainda não conhecia a verdade. Perdoe o pleonasmo, a repetição, é proposital, perdoe a redundância, mas é como se Jesus estivesse dizendo para eles: vocês precisam conhecer a verdade verdadeira. Escreve aqui nos comentários para mim saber que você está engajado assistindo esse conteúdo. Jesus é a verdade verdadeira. Escreva aí para mim saber que você está acompanhando e gostando dessa aula até aqui. Agora vejamos. Jesus se apresenta como a verdade diante deles, demonstrando que estava acima de tudo e de todos. Foi no capítulo 14, versículo 6, por exemplo, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está mostrando que ele é a verdade do Pai encarnada. Nós cremos, a lição vai trabalhar isso, principalmente lá no tópico 3, nós cremos que a Bíblia é a verdade de Deus escrita. E Jesus Cristo é a verdade de Deus em pessoa, encarnada, a verdade vivendo e ensinando, transmitindo o ensino no meio dos homens. E essa verdade que é Cristo Jesus, tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensina, porque ele disse também, lá em João 7,16, que a verdade e a doutrina que Jesus ensina não é dele, era do Pai. Então ele está pregando a verdade do Pai para a humanidade, vai resultar em completa libertação para o ser humano. E aí alguém pode questionar: professor Micael, o ser humano precisa ser livre do quê? E aí? Escreva aqui para mim nos comentários do que será que o ser humano precisa ser livre, liberto? E aí, queridos, eu queria convidar você a pensar sobre isso. Você precisa, professor, levar esse raciocínio para sua turma, para sua sala. Você que é um aluno dedicado, você precisa levar esse pensamento para comentar lá na aula. O mundo é um mundo de relativismo. Relativismo moral, intelectual, filosófico, espiritual. No mundo não há absolutos. Você deve enxergar isso no seu dia a dia. Às vezes você diz: isto é verdade. E você acredita que aquilo é verdade porque a Bíblia fala aquilo. E alguém diz o quê? Isso é verdade para você, não para mim. Olha, essa é a sua verdade, não é a minha. É o tempo que nós vivemos, um tempo de relativismo, em que se negam os absolutos, principalmente no que diz respeito aos princípios e preceitos das Escrituras Sagradas. E aí, o mundo vai trabalhar de que forma? O mundo vai tentar resolver os seus problemas, os problemas da humanidade, haja vista que são incontáveis os problemas que as pessoas têm. Mas o mundo vai tentar resolver os problemas da humanidade de que forma? De que maneira? Com analgésicos, com remedinho. Eu pergunto e você pensa, vamos pensar biblicamente, teologicamente. Vamos pensar com a mente de Cristo. Uma pessoa viciada em drogas, qual é o maior problema dela? O maior. São as drogas. Uma pessoa alcoólatra, qual é o maior problema dela? Uma pessoa mentirosa.
Vamos pegar aí um pecadinho que alguém considera algumas coisas como pecados menores. Uma pessoa que está mergulhada na glutonaria. A pessoa, um glutão. Alguém que come com o objetivo de passar mal, desenfreadamente, até que a Bíblia considera como uma obra da carne também. Pense em qualquer tipo de pecado. O maior problema desta pessoa não são os atos em si que ela comete. O maior problema desta pessoa é que ela precisa conhecer a Cristo, aí é bezetacil, ó. Aí não é de pirona, aí não é analgésico. Ela precisa conhecer a verdade para ser regenerada, nascer de novo, receber a nova natureza, ter as escamas dos olhos arrancadas, enxergar a sua miserabilidade, enxergar que na nossa natureza humana, pecaminosa, adâmica, nós estamos inclinados e temos prazer no pecado. Aí a pessoa conhece Jesus, a bezetacil. A pessoa conhece o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de salvação, de transformação, de novo nascimento. E a verdade que é Cristo Jesus vai libertar a pessoa das cadeias, das algemas do pecado. Consequentemente, o que mentia vai deixar de mentir. O que era corrupto vai se tornar honesto. O que era alcoólatra vai ser liberto. O que era extremamente entregue às drogas vai lutar, vai vencer o vício, vai ganhar almas para Jesus, vai contar o seu testemunho. Aquele que estava na prostituição vai constituir família. Por quê? Porque o Evangelho transforma. Jesus Cristo, que é a verdade, que trouxe à humanidade o Evangelho de Cristo, poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16, é transformação de vida. Então você entende? A hora que eu pontuo que o maior problema do ser humano é que ele é escravo do pecado. Ele tem prazer no pecado. Mas nós, enquanto discípulos de Jesus, servos de Deus nessa terra, temos a responsabilidade de continuar fazendo isso. Nós estamos fazendo, aprendendo, praticando e propagando, espalhando a verdade que é Cristo e que pode mudar, transformar, restaurar completamente a vida de cada ser humano sobre a terra. Eu quero encaminhar a conclusão desta aula apresentando a você um ponto muito importante que está no tópico 2, no primeiro ponto. Tópico 2 vai falar de Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus, e o escritor coloca que a verdade traz ao homem a consciência de suas faltas. Logo, nós tivemos um encontro com Cristo, fomos confrontados da nossa vã maneira de viver, conforme Pedro diz, e agora, conhecendo e vivendo essa verdade que é Cristo Jesus, nós devemos transmitir esta verdade para a humanidade. Lembrando que aqui nós não estamos falando de verdade no conceito filosófico, conjunto de ética, um conjunto de aspectos morais, uma peia, um conjunto de regras aristotélicas para ser um indivíduo, um ser humano melhor na sociedade. Não é apenas sobre isso. O que Jesus faz é muito mais do que uma mudança externa no nosso comportamento. Jesus, que é a verdade, veio para transformar e moldar o meu e o seu caráter, de dentro para fora. Por isso que vale a pena conhecer e viver a verdade que é Cristo Jesus. Porque desta forma,
nós seremos transformados de dentro para fora e viveremos uma nova vida na presença de Deus. Meu desejo é que essa aula tenha te abençoado, te ajudado. Lembre, por favor, se inscreva aí no canal, deixe o seu curtir aí no vídeo, deixe os seus comentários, dúvidas, perguntas, sugestões. Comente aí, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deus abençoe você. Até a próxima aula.